Por que a Igreja de Cristo é romana? Deve ser porque que Jesus deve ser italiano, né? Jesus era italiano. Os apóstolos talvez eram italianos. Pedro era italiano? Jesus era? Não, Maria era italiana. Eu tenho certeza. Ah, não era não, né? Vou ter que pegar minha Bíblia aqui. Vamos lá. Por que a Igreja de Cristo é romana? O primeiro slogan é esse aqui. Jesus funda a sua igreja sobre São Pedro. Ele dá as chaves do reino do céu. Mateus 16, 18. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Será que quando Jesus falou isso ele estava na Judéia ou ele estava na Itália? Porque se Jesus falou, tu és Pedro e sobre essa pedra, o lugar, edificarei a minha igreja, deve ser Roma. Era Roma? Não, não era Roma. Então, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Calma. Nós temos esse aqui. Talvez esse aqui vai falar por que a igreja verdadeira é romana. Vamos lá. Jesus designa a São Pedro como pastor universal e supremo de seu rebanho. João 21, 15 e 17. Não, irmão. A Bíblia fala que Pedro era o apóstolo dos judeus e Paulo era apóstolo dos gentios. Totalmente diferente. Pedro era preconceituoso. Pedro odiava gentil. Então, mas já tem um versículo, eu vou ler aqui. Eu tenho que ler, né? João 21, 15 e 17, né? João 21, 15 e 17. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te... Não tem trabalhar, a falácia do caralho. Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, meu querido. Por que vocês tentam... É porque o QI do brasileiro é um QI de 83, é um dos menores QIs do planeta Terra. Aí a pessoa coloca isso aqui... Vai, cadê meu dedo? Ah, tá aqui. Coloca isso aqui e acha que as pessoas vão ler, vai achar que é verdade, vai associar isso aqui com isso aqui. Pedro, ele era apóstolo de judeu. Ele não era apóstolo de gentil. Isso tem nada a ver. Isso aqui é falácia. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Que ovelhas são essas que Pedro apacentou? Judeu. Não era gentil. Romano, italiano, brasileiro são gentil. O apóstolo gentil é o apóstolo São Paulo. Portanto, o fundamento da igreja gentílica, tem base as cartas de Pedro, não as cartas de Paulo. Ou melhor, as cartas de Paulo. Falei até o contrário, não as cartas de Pedro. Porque Pedro não tem nada a ver com a igreja gentílica. O apóstolo Paulo, sim. Foi Paulo que fundou a comunidade gentílica. Pelo contrário, Pedro se recusou em orar por um gentil. Pra você ter uma ideia, a primeira pessoa não judia, não judeu, a receber o Espírito Santo foi um cidadão, um romano chamado Cornélio. Ele era um homem bom de coração, ajudava os gentios, ajudava os judeus. E ele orando, o Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo. Deus falou assim, Pedro, vai lá em Jope e ora pro nosso varão guerreiro, o romano lá, ó. Vai lá. Pedro veio pra cá, o quê? Eu vou orar pra um imundo? Ele é imundo, não vou não. Eu sou judeu, não vou orar pra gente não. E Deus falou, vai lá que eu tô mandando, não vou. Deus teve que mandar uma visão para Pedro, de lençol com os animais imundos. Deus falou, mata e come. Ele falou assim, eu sou judeu, eu não coloco nem a mão em coisas imundas. Ou seja, Deus queria mostrar para ele que o que Deus abençoou deixa de ser imundo. Ele falou, não vou. Por muito custo, ele foi lá e orou pro gentil. Aí você acha mesmo que Pedro ia em Roma? Nunca foi em Roma. Você acha que ele ia em Roma pregar para os caras que mataram Jesus? Isso é piada. Então, ou seja, Pedro é chamado, segundo a Bíblia,
o apóstolos dos gentios. Não é do apóstolo dos judeus, não é de gentil. Aí nós vamos ver isso aqui agora. Deixa eu ler isso aqui, deixa eu me tirar daqui da frente. Ó. Pedro vai para Roma, estando lá há cerca de 25 anos, é martirizado. Aí, isso aqui é o quê? 2 Pedro 5,13? Agora eu tenho que ler a Bíblia, né? 2 Pedro 5,13. 2 Pedro 5,13. 2 Pedro... Ó! Pedro vai só até o capítulo 3, talvez seja o 1, né? Talvez seja o 1 Pedro 5,13, número 1 aqui. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, o meu filho Marcos. Saudáveis uns aos outros, com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Não entendi nada. Que a vossa coeleita na Babilônia vos saúda, meu filho Marcos? Cara, eu não sei porque eu perco o tempo em ler essas coisas aqui, cara. Aí depois tá escrito aqui, que eu também não quero ler. Esse trem, já tô por aqui, ó. Eu já tô de saco cheio de tanta mentira. Religião do diabo, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Vou só falar uma coisa pra você. Se Pedro tivesse ido para Roma, o apóstolo Paulo iria ver ele lá. O apóstolo Paulo ia detalhar isso nas cartas dele. E não foi isso que aconteceu. Lembrando que o apóstolo Paulo, quando escreveu suas cartas, estava em Roma preso. E ele é contemporâneo de Pedro. Se Pedro estivesse em Roma junto com Paulo, adivinha o que iria acontecer? O apóstolo Paulo iria colocar nas cartas dele que ele teve com Pedro. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, em Gálatas, quando fala de Pedro, fala em Roma. Ele teve que voltar. Ó, meu Deus, hoje eu estou muito doido. Fala que ele estava em Jerusalém. Paulo fez a sua viagem missionária, foi para Jerusalém, lá encontrou Pedro e depois ele foi para Roma. Lá ficou bastante anos e escreveu as cartas, depois foi morto, decapitado. Tá? Então isso aqui é mentira, isso aqui também é mentira, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira. A Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, tá? Então, não vou falar mais nada.